a dor característica. Começa lá na ideia, dor característica, o atrito pericárdico no exame físico, o supra no eletro e derrame pericárdico no eco. Então, dor, atrito, supra e derrame pericárdico. Se eu tiver 2 dos 4, eu fecho o diagnóstico. Ok. Que exames que eu tenho que pedir para uma pericardite? Eletro, troponina. Na emergência, a gente vai ter que pedir um eletro, troponina, hemograma, VHS, PCR. Por quê? O nome da doença é uma pericardite, é uma inflamação. Então eu tenho que pedir hemograma, VHS, PCR e eletrotroponina. Ok. Além disso, vale a pena fazer um ecocardiograma, que pode ser feito ambulatorialmente. Ok. A grande maioria dos casos de pericardite eu vou tratar no ambulatório ou vou internar? Pericardite vai para o ambulatório. Quando eu vou internar uma pericardite, as 3 principais indicações: 1, se tiver tamponamento; 2, se a troponina for alterada, porque se eu tiver pericardite com troponina alterada, eu mudo meu diagnóstico para miocardite, que é quando a pericardite afetou o miocárdio. E a terceira indicação de internação é se o paciente tiver sinais clínicos de sepsis, que aí pode ser uma pericardite bacteriana. É uma miopericardite, tem pericardite e miocardite. Aí tem que internar na UTI e fazer um eco internado, porque acometimento do miocárdio é sinal de gravidade. Tá? Então tá aqui, ó. O que tem no eletro? Tem supra difuso. Acho que aqui que tá acabando. Não tem que. Mas tem? Então o que acontece? Supra difusa ali. Então, esse vai acaba. Tipo. O que acontece então na pericardite? A gente sempre vai juntar aqui, ó, o segmento PR. Você une o PR e vê que o ponto J está assim, ó. Aí você pegou aqui, ó, tem supra na parede inferior. Aí você vem aqui no anterior também, ó. Junta os SPs, ó. Tem supra. Junta aqui tem supra. Junta aqui tem supra. O que é muito importante para a gente ver o supra? Eu tenho que juntar o PR, 2 PR, e sempre ponho o ponto J, que é onde a gente vê supra, no final do PRS. Aí eu tenho supra tanto na parede inferior, quanto na parede anterior. Ok? Vou buscar aqui. Você quer perguntar alguma coisa? Não, só no topo. Acomete mais uma parede. Ok? Tamponamento. 3 critérios para internar. O tamponamento, a troponina elevada e sinais sépticos. Tá? Os 3 principais. Tá? Ok? Eu vou seguindo, depois do fim eu tiro do certo. Então vamos lá. Mas nem você para depois, já vai sair o microfone. Então, ó, repito aqui nesse caso de pericardite. Pericardite, então, é uma dor específica. Eu vou manejar de acordo com o diagnóstico. Quem que vai para a unidade do torácica? Dor específica. Isso tem que estar muito claro. Ok? Dor em queimação, que vem incomodando o paciente há alguns meses, costuma vir após reuniões na empresa de trabalho, dura 5 minutos, ele via, quando volta para a sala, sai de tomar. Não faz uso de medicação. Dor específica ou inespecífica? Se for específico, a gente quer. Então vamos lá. Essa aqui a gente pode enquadrar ela como uma dor específica, mas uma dor específica de angina estável. Por que é uma dor específica de angina estável? Vamos lá, é uma dor reto-external? Aqui faltou colocar o lugar, mas é uma dor reto-external. Segunda coisa, ela é desencadeada pelo esforço ou estresse?
O que reunião normalmente traz? Estresse. Melhora com repouso do nitrato? Quando você volta para a sua sala e toma vinho, o que você faz? Então é uma dor. Reto external desencadeada por esforço que melhora com repouso. Por vezes as coisas vêm descritas de forma mais discreta. Isso aqui é uma angina estável. Angina estável eu manejo no interno, no ambulatório ou interno? Ambulatório. Então é importante que a gente tenha, claro, isso aqui, saber identificar uma angina estável também. Relata uma dor com irradiação para o membro superior esquerdo em aperto desencadeado nas esforços habituais há 2 semanas. Hoje apresentou um novo episódio de dor desencadeado em repouso com duração de 25 minutos. Dor específico ou inespecífico? Específico. Específica de quem? Angina instável, que é uma síndrome coronariana aguda. Para onde que esse paciente vai? Ou vai para a UTI ou para a unidade coronariana. Então, só para repetir, unidade coronariana nada mais é do que uma UTI que só trata a síndrome coronariana aguda. Correto aqui? Então a gente tem que dividir. Qual o paciente eu mando para a unidade de doutorado? Dor específica. O que eu vou fazer lá? Eletro, troponina e raio-x. Para quê? Para saber se eu posso dar alta com segurança. Unidade coronariana e UTI é a mesma coisa. Quem que vai? Qualquer paciente que tenha uma doença grave. Tá claro isso? Ok. Eu acho que até onde a gente ia ir era aqui. Beleza? Agora a gente vai para a aula propriamente dita de hoje. Pode assim, só específico. Peraí. Quem perguntou primeiro? Unidade doutorácica é qualquer um. UTI. Unidade doutorácica é do inespecífico. É como se fosse a UTI, né? Não, é um pedaço do pronto-socorro que vai fazer exame para ver se esse paciente interno vai de alta. E é específico. Não, pode ser algo anexo à sala vermelha. Tá? É um pedaço do pronto-socorro que você deixa o paciente em observação. Não costuma ser tanto a sala vermelha, pode ser a sala de laranja ou repouso. Tá? Mas pertence ao pronto-socorro. E é específico, tipo, pessoa que já sabe o que é. Repete a pergunta. Esse beliscão aí, do puxão de orelha aqui. Do meio. Oi? Se você for tiver de síndrome coronariana, síndrome coronariana vai internar na UTI ou na unidade coronariana, que é a mesma coisa. Tá? Sim. Se ele está normal. Normal. A rigor não, esse aqui é um eletro normal. Esse eletro aqui só ficou aqui no slide por um motivo. Para mostrar que mesmo que o eletro esteja normal, sem interno o paciente só por causa da dor. Mas ele não tem que ter invertido. Via de regra, gente, a onda T acaba seguindo a mesma polaridade do que a RS. Exceto aqui em D3 que pode inverter, mas isso isoladamente não tem significado. Inversão de T isolado em D3 não tem significado. Meu tamanho de TRS, D3 e D3 também. Mas aí o que acontece? Se você olhar aqui, não tem supra aqui. Você vai olhar D2, D3 que a gente vai abordar na aula de hoje, qual que é o critério de supra. Aí a gente vai ver na aula de hoje, que tem que ser maior que 1,5 a 2,5, dependendo da idade e sexo. Tá? Você queria perguntar também? Eu queria, mas é sobre síndrome coronariana aguda. Tá. Então hoje é síndrome coronariana aguda. Vamos lá, então. O que é muito importante? Eu queria que ficasse muito claro isso aqui dessa aula que a gente está encerrando. Diferenciação de dor específica e inespecífica. Então, para ficar claro aqui, dor inespecífica vai para onde? Inespecífica. Unidade de doutorado. Se o seu diagnóstico do paciente, eu vou mandar ele para o local que ele precisa ser tratado. Exemplo, síndrome coronariana vai para você. Ok? Beleza. Então, diferenciando isso, hoje a gente só vai falar de uma das condições, é uma das causas catastróficas de doutorado, que é a síndrome coronariana aguda. Ok? O que é muito importante na síndrome coronariana aguda? A gente entender um conceito. Qual é o conceito? Como é que ela, o que a gente está estudando hoje é uma síndrome. O que é uma síndrome? Conjunto de sinais e sintomas.
Ou seja, quais são os sinais e sintomas que compõem a síndrome coronariana aguda? Basicamente, a clínica de angina instável, fluide inteligente. O que é angina instável, fluide inteligente? 3 condições: dor em repouso, dor com piora progressiva e dor aos esforços habituais que iniciam a menos de 60 dias. Tudo isso é angina instável. Toda angina instável é uma síndrome coronariana aguda, e toda síndrome coronariana aguda interna onde? Então isso tem que estar muito claro. A gente vai diferenciar consulta sem em relação à fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. Que é esse o objetivo aqui hoje. Vamos lá. Vamos ver esses casos aqui, ó. Dor external em aperto desencadeada por esforço que melhora no repouso de 5 minutos. O que é isso? Angina estável. Angina estável. Beleza. Segundo, dor precordial em aperto, forte intensidade com início em repouso, dura 10 minutos, irradia para o membro superior esquerdo com sudorese, no momento sem dor. Melhora espontânea. Angina é o que essa dor? Pode ser qualquer dor torácica, tá, gente? Vocês acham que é dissecção de aorta? Vocês acham que é síndrome coronariana aguda? Vocês acham que é pericardite? TEP? Pneumotórax? Inespecífico? Ruptura de esôfago? Então vamos ler aqui, ó. Dor precordial em aperto. Preencheu o primeiro critério de dor típica? Uma dor reta externa em aperto. Com início em repouso. Dura 10 minutos e vai para o membro superior esquerdo. Está suando. É uma dor importante ou não? Toda dor que gerou sudorese é uma dor importante. Você acha que você está mais por uma causa catastrófica ou mais por uma causa inespecífica? Catastrófica. Esse aqui é um quadro clínico clássico de angina instável. Na angina instável, por vezes, a gente não vai ter aquela dor que iniciou do esforço que melhora com repouso. Mas foi uma dor que? Dor que melhora. Uma dor external, iniciada em repouso, que tem uma duração maior que 10 minutos. Aí deu 10 minutos ali. E essa dor pode ter passado, porque a artéria ficou subocluída, deu uma angina. A artéria abriu, some a angina. Por que a gente tem que ver? Agora vamos comparar com os de baixo para a gente ver a diferença. Ó. Dor external em aperto pode ficar com irradiação para a mandíbula e durou 2 horas, persiste no momento e está com sudorese. Que dor que é essa? Angina instável também. Qual que é a diferença desse aqui para essa aqui? Uma passou a dor e a outra não passou. O que provavelmente, olha o que eu estou falando, o que provavelmente justifica essa diferença? No caso de cima, o paciente tinha uma placa, ela gerou uma isquemia, a artéria vasodilatou e agora o sangue está fluindo. No de baixo, obstruiu a artéria e ela continua obstruída. Então, provavelmente esse aqui é mais compatível com uma síndrome com suco. Logicamente, eu não estou falando para vocês fazerem diagnóstico de síndrome com suco só baseado na história, porque eu preciso do elétrico. Mas qual dos dois é mais provável que tenha supra no elétrico? O segundo. Só para a gente já criar essa visão crítica, tá, gente? Não se faz diagnóstico de supra pela história. Mas o que é mais provável de ter supra? A dor contínua. Tá claro o que eu estou falando? Olha o terceiro aqui. Dor precordial em aperto, desencadeada após correr 10 km a uma semana. Melhora em 5 minutos com repouso. Hoje de novo, episódio para correr 5 km. Melhorou em 5 minutos. Está sem dor agora. O que é isso? Angina instável com lead inteligente. Por quê? Dor com piora progressiva. Foi uma dor que tinha sido no limiar de 10 km depois de 5. Isso aqui fecha a síndrome coronariana aguda. Isso aqui interna em UTI. Então, só para a gente ter a visão clara aqui da diferença. Então, o que é o objetivo desse slide? Eu saber identificar o perfil de uma dor anginosa. Está claro uma dor? O que é uma dor? Uma dor external pode irradiar para o braço esquerdo, mandíbula, de forte intensidade, normalmente tem sudorese associada. Sabe uma coisa que a gente, depois que atende o paciente, a gente vai vendo muito? Quando eu atendia paciente com dor torácica, logo que eu estava coletando a história, eu encostava no paciente.
paciente quando está infartando ele está gelado. Se encosta ele está com a pele pegajosa e gelada. Se é uma dor específica, ele vai estar quentinho, normal. Então é uma coisa que às vezes a gente vai desenvolvendo sensibilidade com o tempo, tá? Então vamos lá. Olha aqui que a angina é estável. Uma placa grande que não teve ruptura. A síndrome sem supra. A placa rompeu e já tem um trombo ali, mas ainda passa sangue. E a com supra. A placa rompeu e o trombo obstruído. E aí o que se fala? Quando está obstruída é mais provável que eu tenha o quê? O supra no eletro. E quando não obstruiu tudo, é mais provável que não tenha supra. Olha o nome do diagnóstico. É síndrome coronariana com supra. E o outro é síndrome coronariana sem supra. No sem supra eu posso ter eletro normal ou ter isso. Mas qual que é o critério? É simplesmente não tem supra. Olha o nome da doença para a gente não confundir, tá bom? Então, para ficar bem claro, tem um paciente que tem uma dor de angina instável. Qual que é o diagnóstico que eu tenho? Síndrome coronariana aguda. O eletro está normal. Qual que é o diagnóstico no nome todo? Síndrome coronariana sem supra. Está claro isso com vocês? Ok. Vamos lá. Elevação de enzimas e infarto. Eu já fiz semana passada para a gente o que diferencia infarto, foi? Elevação de troponina, variação de 20%, e a clínica, variação de eletro. Então é muito importante. Infarto e síndrome coronariana são a mesma coisa? Não. Síndrome coronariana foi um diagnóstico, sindrome. O infarto eu vou fazer depois que eu tenho a troponina. Por quê? Para eu ter infarto, quais são os dois primeiros pré-requisitos? Troponina elevada e variando 20%. Então, quando o paciente chega no hospital, qual o diagnóstico que eu fiz? Síndrome coronariana. Depois de 2 dias, eu faço diagnóstico de quê? Se aquela síndrome coronariana era infarto. Posso até fazer no primeiro dia, dependendo da hora. Mas só entendam que não é um diagnóstico de admissão. Então está aqui só o critério do supra. Então vamos lá. Todo infarto eu vou tratar igual? Não. Quando a gente viu lá no sexto período, aí nem fui eu que dei essa aula para vocês, mas eu vou ficar capturado no programa, vocês só viram o infarto tipo 1. Existem 5 tipos de infarto. E aí agora a gente vai ver os outros 4 tipos de infarto. Mas assim, vamos lá, o tipo 1 é o mais relevante, é o mais importante. Mas vamos entender. O que é o infarto tipo 1 que vocês estudaram? É instabilidade de placa. Então, anota aí. Infarto tipo 1, instabilidade de placa. Agora vamos para os outros 4 tipos de infarto, então. Então vamos lá. Está aí o infarto tipo 1. O que aconteceu no tipo 1? A placa ficou instável e eu formo aqui, ó, desencadeia a coagulação, significa plaquete de fibrina. Correto? Qual que é a base do tratamento do infarto? Falando são os 4 A's. O que são os A's? AS, o segundo antiplaquetário, o anticoagulante e a angiografia ou angioplastia. Correto isso? Beleza. Agora vamos para o infarto tipo 2. O tipo 2 é o segundo mais importante. Esse aqui a gente tem que entender conceitualmente. O que é o infarto tipo 2? O infarto tipo 2 nada mais é do que um desbalanço entre oferta e consumo. Então, o que é o infarto tipo 2? É um desbalanço entre oferta de oxigênio e consumo de oxigênio. Beleza. Ele pode acontecer porque eu tenho uma placa muito grande e eu aumentei a demanda do meu coração? Pode. Então é um cara que tem uma placa grande e foi correr uma maratona. Ele pode fazer um infarto tipo 2. Mas a placa não rompeu. Eu posso ter um vasoespasmo, e aí vamos lá. Vasoespasmo a gente tem aquela angina de crescimento, se você já estudar, ou infarto com cocaína. O que a cocaína faz na angina coronária? Vasoconstrição. Ah, então o infarto da cocaína normalmente é um infarto tipo 2. Beleza. O terceiro é não aterosclerose, que é dissecção de coronária, que vai ficar muito para especialista. E a que eu gosto mais para você, médico generalista, é a última. E a última é muito bacana da gente entender. Eu vou começar com um caso que é um infarto tipo 2, que é importante que a gente entenda. Olha bem, o paciente tem um problema coronariano de obstrução nas coronárias. Já contei isso para você. E ele toma o seu AS, bom e velho AS. AS é fator de risco para qual complicação? Úlcera com sangramento. Normal, né? Então o que aconteceu com o paciente? O paciente estava tomando seu bom e velho AS, fez uma úlcera gástrica e fez uma hematêmese volumosa.
chegou no hospital vomitando sangue, PA 60 por 40, 130 batimentos. Ele perdeu muita volemia sangrando, porque ele já chegou chocado. Aí quando vocês estudam o choque no trauma lá, já é um paciente com instabilidade hemodinâmica, que você já vai considerar fazendo derivado, desde que vocês aprenderem lá em trauma. Beleza. É uma hemorragia com repercussão. E aí, enquanto você está atendendo a hemorragia do paciente, ele começa a ter dor no peito. Aí você faz o eletro tem um infra, por exemplo. Está tendo isquemia. E aí, eu pergunto, como é que eu trato esse infarto? Tratar a causa. Então, o que é o infarto? É quando eu tenho que tratar a causa. E aí, por que é importante eu entender isso claramente? Faz sentido eu dar AS para esse paciente que está sangrando? Não. Faz sentido eu dar clopidogrel, que também é fator de sangrar? Anticoagulante? Então, o tratamento do infarto tipo 2, se for por um quadro de choque, hemorragia, é tratar a causa. Como é que eu vou tratar ele? Transfusão de algum derivado, ressuscitação volêmica, endoscopia com hemostase. Então, qual que é o princípio do infarto tipo 2? Tratar a causa. Isso tem que estar muito claro. Ficou bem claro esse infarto tipo 2? Então vamos lá, todo infarto tipo 2 eu trato a causa. Se o cara tomou cocaína e está fazendo vasodilatador, o que eu vou tratar? A cocaína. Vou usar um vasodilatador ou antídoto da cocaína. Entendido a lógica do infarto tipo 2? Se um dia vocês quiserem me ver chorando, é só quando eu colocava a questão do infarto tipo 2 na prova, vocês darem a S para o programa. Então eu sempre vou pôr infarto tipo 2 sangrando. Tá? Porque é o mais comum. Aí você, vejam bem, gente, o cara está sangrando. Não faz sentido eu dar uma droga que tem efeito colateral que sangra mais. Concorda comigo? Beleza. O infarto tipo 3, 4 e 5 não tem slide específico, porque eles são bem simples. Então vamos lá. O que é o infarto tipo 3? É o cara que infartou e morreu. O que você faz com ele? É quando o cara teve uma dor no peito e morreu antes de chegar no hospital. Ou seja, não deu para você diagnosticar um infarto, mas provavelmente foi um infarto. Tipo 3. Tá? O que é o infarto tipo 4? Então não é um infarto. É um infarto relacionado à angioplastia. O paciente fez uma angioplastia e infartou. O que você faz para prevenir o infarto tipo 4? Melhora a técnica de angioplastia. Não é para o médico generalista, mas é importante que vocês saibam que ele existe. E o infarto tipo 5? Se um é da angioplastia, o outro vai ser da cirurgia de revascularização do miocárdio. O que você faz? Faz o cirurgião melhorar a técnica de cirurgia. Mas por que isso é importante? Sempre depois de uma angioplastia ou de uma cirurgia cardíaca, você vai dosar troponina para ver se aquele que você gerou o infarto. Independente do tipo, a clínica é sempre a mesma, não tem nenhuma outra mais característica, tipo 2. Normalmente, pela clínica, você vai ter dificuldade de diferenciar, porque todos os pacientes podem ter dor no peito e alteração de eletro. Por que a gente tem que tomar muito cuidado? No infarto tipo 2, tem alguma outra coisa que chama mais atenção do que o infarto, talvez. Exemplo, a hemorragia vai te chamar mais atenção do que o infarto. Então vai ter algum outro dado adicional para suspeitar de infarto tipo 2. Ah, não é assim, cara. Chegou um cara aqui agora com dor no peito típico, não está sentindo mais nada. Cara, é infarto tipo 1 até que se prova o contrário. Então o que é muito mais comum? É infarto tipo 1. Mas por que eu falo que existe tipo 2, 3 e 4? Para vocês jamais darem clopidogrel para o cara que está sangrando. Que é importante que a gente tenha isso bem alinhado, claro. Correto? Mas vamos lá. A grande maioria dos infartos você vai ter na sua vida vai ser qual? Tipo 1. Mas você sabe que existe tipo 2, 3, 4. Beleza? Se for com vasoespasmos. Tá? Então olha só. Critério de infarto aqui no fluxograma. Troponina elevada, curva com elevação e queda. Qual que é o critério absoluto relativo para a gente avaliar a elevação e queda? Variação de 20%. Com isquemia, que é o que? Desse sintoma. Faço o diagnóstico de quem? Vocês viram de onde vem aquela listinha de pré-requisitos para diagnóstico de infarto que eu falo para vocês? Então tá aqui, ó. Troponina elevada está, pode ser uma injúria crônica, aqui, ó. Necessidade de doença renal crônica. Troponina elevada
Com variação, sem isquemia, pensar em miocardite. A gente vai discutir na próxima aula isso, tá bom? Então tá aqui, ó. Esse slide aqui eu acho super importante para a gente definir o que é clínica de regime instável, que era aqueles casos que a gente colocou no início da aula. Do em repouso, do com piora progressiva ou dos esforços habituais. Tá claro? Qual dessas duas placas é mais provável que faça uma síndrome coronariana aguda? A placa de lado, que é uma placa que tem uma cápsula lipídica, uma cápsula fibrosa fina e um núcleo lipídico maior. Ela está mais instável. Mas se nessa indicar um paciente, por exemplo, estatina, fica assim? Pode ser um paciente com estatina, ele vai provavelmente se manifestar como angina estável. E aí é muito importante, qual que é o quadro clínico mais comum da síndrome coronariana aguda? Doutorado. Mas eu posso ter dispneia, sudorese, hipotensão, como ele fala, não posso. Mas o que é o comum? Doutorado. O que eu não posso deixar passar na minha vida? Doutorado. E aí agora só vai uma dica aqui, né? Que está aqui, pele fria. Se vocês pegarem um paciente que está sentindo mal-estar e está com a pele fria, deixe ele lá em observação e considera a possibilidade de infarto. Sudorese fria é um quadro clínico de infarto. Eu já peguei vozinha diabética que só estava suando frio. Não, fica aqui, vamos fazer uma eletropodia. Foi lá, realmente, é infarto. Deu foi eletropodia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa pele fria. Se você pegar a pele de vocês agora, vocês não estão suando frio. Mas quando vocês estão doentes com uma dor muito intensa, vocês começam a suar frio e sentir mal-estar. Às vezes a mulher deve ter muito cólica menstrual, né? O exemplo dessa história aí, por exemplo, eu não tinha nenhuma oleaginose, mas estava com sudorese. O que o senhor fez para ajudar ela, por exemplo? A contaminada vai demorar a sair. Como é que demorou para dar? O que acontece? O paciente tinha um sintoma inespecífico, concorda comigo? E eu considerei que ela podia estar infartando. Para onde que ela foi? Unidade doutorácica. O que eu faço na unidade doutorácica até ter os exames? AS de pirona. Faço essa. Eu considerei que é o quê? Não é um sintoma que me levou a fazer eletro. Na admissão ela ganhou o AS de pirona dela. De pirona. Como eu não tinha dor, não ganhou de pirona, mas ganhou o AS dela. Ganhou o AS lá. Então se fosse infarto eu já tinha começado a dar o que para ela? AS. E aí o que eu fiz? 2 eletros, 2 tromboninas. Só para a gente entender. A sudorese fria é um sintoma inespecífico, concorda? Ou eu posso falar assim, não, toda sudorese fria é infarto. Posso falar isso? Concorda? É um sintoma inespecífico. Para onde vai uma pessoa que tem sintoma inespecífico eu acho que pode estar infartando? Unidade doutoral. É o conceito da unidade. Entendido? Professor, se eu tiver no cenário, eu estou na dúvida, eu caso sempre com supra ou sem supra? O elétrico vai te mostrar. Não, mesmo assim, por exemplo, eu tenho ele disponível, eu vou optar por tratar, por exemplo, num lugar onde eu tenho só o exame físico, eu vou numa situação, num lugar lá, eu vou sempre pro pior cenário, então eu sempre vou pro pior cenário. Então vamos lá. Teoricamente, esse lugar não pode existir dentro da normativa de qualidade do sistema de saúde. Você não pode ter nenhum pronto atendimento sem um elétrico. Está na normativa lá. Beleza. Mas vamos supor que você está me falando, o paciente está com dor, angiose, você não tem o elétrico, situação catastrófica. Como é que você vai tratar? Trata como sem surto. Você não está autorizado a fazer um trombolítico, porque se você não breia um elétrico, você não vai ter uma angioplastia primária, né? Você não está autorizado a fazer um trombolítico sem elétrico. Então você vai tratar como o quê? Sem surto. Porque você fez um diagnóstico? Correto? Então, ó, muito importante a gente caracterizar a história e coletar a dor. Está claro que nas provas práticas vocês vão estar competentes para coletar na média doutorácica de novo? Ok. Então vamos lá. 54 anos, trabalhador braçal, refere a 2 dias representando episódio de dor external e dorsal com irradiação para ombros e braços relacionado ao esforço físico que cessam após 5 a 10 minutos de repouso. O último episódio ocorreu a cerca de 1 hora depois de 2 anos de escada e ainda persiste. Nega os antecedentes, exame físico do paciente ansioso, com pulso de 90, PA 140 por 90, ausculto cardíaco de pulmonar normais. Aumenta a sensibilidade à população externa e das articulações cósticas externais.
sem outras alterações, o eletro é normal. O que vocês fazem com esse paciente? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês vão ter que definir para mim responder é o seguinte: vocês precisam definir claramente se é uma dor específica ou se é uma dor inespecífica. Aqui é específica, não é de elefante. Específica de quem? Você acha que é uma osteochondrite? Você acha que é o que, Zé? Síndrome coronariana aguda. Vamos lá. O mesmo paciente pode ter duas dores diferentes? Pode. Então vamos lá, pensar aqui. Resposta dessa questão: isso aqui é uma síndrome coronariana aguda. Isso aqui foi uma questão de prova de ENAD, se eu não me engano, 2009. Já tem um tempinho. Olha essa questão, põe aqui. Vamos lá. Olha só. O que é um episódio de dor external desencadeada pelo esforço que melhora com repouso? O que é isso? Angina estável. Começou com uma angina estável. Só que o último episódio ocorreu a 1 hora, depois de subir 2 lances de escada e ainda persiste. Dor que persiste em repouso virou uma angina estável, que é uma síndrome coronariana aguda. Já fez o diagnóstico? Já. Só que o cara é trabalhador braçal. Além de ter uma síndrome coronariana aguda, ele pode ter uma osteochondrite por ser trabalhador braçal. Você vai tratar quem? A síndrome coronariana ou a osteochondrite? Coronariana, né? Então vamos tratar primeiro o mais grave. Esse paciente vai para onde? Unidade coronariana não tem. E eu vou tratar ele como síndrome coronariana sem suco, porque o eletro é normal. Tá claro? Então a gente tem que ter malícia um pouco na hora de ver essa historinha aqui. Era uma dor de angina instável. Exame físico vale muito para diagnóstico diferencial. A gente já comentou isso na outra aula, né? Gravidade de infarto. Vocês acham que todo infarto é a mesma gravidade? Sim ou não? Não. Por que a gente tem que entender? A gente tem essa classificação de Killick que ajuda a achar a gravidade. Killick, sem sinal de insuficiência cardíaca, Killick 2. Estertor invasor P3, 3. Edema agudo e 4, choque cardiogênico. Qual que é o mais grave? 4. Qual que é o segundo mais grave? Edema agudo. Então a gente tem que entender essa graduação. Isso vale muito para a doença cardíaca, né? Estertor em base é menos grave, depois estertor até ápice é mais grave, depois choque cardiogênico. Está entendido isso? A gente vai usar isso aqui na hora de definir o tratamento do nosso paciente. Professor, você pode repetir sobre os estetores? Você falou de estetores em base, né? Se tiver só estertor em base, é o Killick 2. É menos grave do que estertor base terço médio e ápice, que é o edema agudo, que é menos grave que o choque cardiogênico. Ok? Qual que é o grande exame complementar que a gente tem na síndrome coronariana? Eletro. Ele é tão importante